Bom dia, queridos irmãos, que a graça, a paz, o amor do nosso Deus seja sempre conosco, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 22. Salmo número 22. Nós vamos meditar nesse salmo, ouvindo a voz do nosso Deus, ouvindo aquilo que Ele tem a falar conosco. E eu queria convidar você para que nós leamos juntos o verso de número 14, Salmo 22, o verso de número 14. Nós estamos seguindo o nosso plano de leitura bíblica, e hoje, no dia 5, nós temos uma série de salmos. Um deles é o Salmo 22, e eu quero compartilhar esse salmo com os irmãos. Faço também um convite a toda a igreja. Essa semana nós temos a nossa terceira semana de oração, um tempo bendito para estarmos juntos como igreja, orando, ouvindo a voz do nosso Deus, mas nas quartas-feiras, especificamente nos nossos estudos bíblicos e reunião de oração, nós vamos meditar nos Salmos. Temos meditado nos Salmos como as orações do povo de Deus. Fica então o convite para que você venha como igreja, para que oremos juntos e meditemos também nesses salmos, ok? Fica o nosso convite para as nossas quartas-feiras. Salmo de número 22, versículo 14. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do nosso Deus: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Queridos, palavras fortes do salmista. O salmo de número 22, ele é apontado como um dos salmos messiânicos, um dos salmos que vai ser muito utilizado por Jesus. Portanto, há inúmeras referências em Mateus, em Marcos, do salmo de número 22, também em Lucas. Isso porque o salmo 22 vai ser utilizado na vida de Jesus, sobretudo na sua etapa final, antes de ir para a cruz, como símbolo do sofrimento do Messias. Mas não é apenas uma palavra do Messias, mas pode ser interpretado também como a identificação que o Messias tem com o sofrimento humano. Ele sofre porque é abandonado pelos seus, ele sofre não apenas por ser abandonado, mas por ser rejeitado, por ser negado. Ele sofre porque em si pesa o pecado de toda a humanidade, mas ele sofre, porque deve se entregar. É essa a missão, e a sua missão, embora traga ele alento, o conforto, porque vem da parte do Pai, é de grande sofrimento. Portanto, nós percebemos, queridos, que o Evangelho está espalhado em toda a Bíblia. Ele não está restrito a Mateus, Marcos, Lucas ou João, que nós chamamos tradicionalmente de evangelhos, porque narram a história de Jesus. Mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela a nós o Evangelho. A mensagem de que aqueles que estão longe de Deus encontrarão a perdição ao final, mas que aqueles que estão próximos e ligados a Deus por intermédio do seu Filho, o Messias, por intermédio de Jesus, possuem já hoje a vida eterna, porque nasceram de novo. E o Salmo 22 traz essa realidade, como uma bela canção, uma vez que os salmos eram poesia cantada no serviço do culto, como um inário do povo de Deus, que nós temos no Salmo de número 22, um longo salmo, são intercalações, são coros e estrofes que vão se intercambiando entre o clamor de quem está vivendo um momento difícil, um momento de dor, e a certeza de que Deus está presente e que não abandona o seu povo. Portanto, aqui um paralelo claro entre aqueles que não conhecem a Deus e trazem opressão, trazem as suas garras sobre o povo de Deus, e Davi deixará isso claro no Salmo 22, e aqueles que colocaram em Deus a sua confiança, depositaram nele toda a sua esperança. Um primeiro bloco, queridos, acompanhe comigo do verso 1, aliás, os versos 1 e 2. Deixe sua Bíblia aberta aí, Salmo 22. Olha o que diz o verso 1 e o verso 2.
Veja como são palavras familiares a nós. Deus meu, por que me desamparaste? Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus clamando ao Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Mas o texto segue. Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Em alguns momentos, queridos, inevitavelmente, nós acordaremos com um peso sobre os nossos ombros. As pessoas dizem que acordam com o pé esquerdo. Não é a questão de acordar com o pé esquerdo ou com o pé direito. O bom é acordar com os dois pés e continuar normal. Não é essa a questão. A questão aqui, queridos, é que todos nós, crentes e não crentes, há dias que parece que as nuvens são espessas demais, estão carregadas e a tempestade será muito forte. Há dias, queridos, em que nós não escolhemos, mas as situações do dia não são agradáveis. E nesses dias, a diferença que há entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não conhecem o Deus da salvação é que nós temos a quem clamar. O salmista expressa o seu desespero. As palavras da salvação não estão perto de mim. Eu estou clamando a um bramido que sai dos meus lábios, mas Deus parece que eu não sou ouvido. Verso 2, meu Deus, eu clamo de dia, mas eu não consigo ouvir a resposta. Mas isso se estende ao longo de todo o dia, então eu clamo também de noite, mas não encontro sossego. Queridos, é a palavra de um crente, de um homem que confia em Deus, que colocou em Deus a sua confiança, mas ainda assim tem dias de desassossego. Assim é a minha vida, irmãos. Assim é a sua vida, querido. Assim é a nossa existência. O que faz a grande diferença, o que se torna o diferencial na vida de todo crente, é que nos momentos de desassossego, nos dias tenebrosos, nós temos a quem clamar. Ainda, queridos, que seja imperceptível a resposta, ainda pareça que o nosso Deus está mudo, e irmãos, só parece, mas ainda que pareça que o nosso clamor não é ouvido, que não há salvação e que não há alternativa, nele nós precisamos depositar a nossa confiança. Pastor, isso é difícil. O senhor teria um exemplo mais prático? Como é que começou o verso 1? Leia aí comigo. Como começou o verso 1? Deus meu, por que me desamparaste? Trazendo à memória Jesus na cruz, não é possível crer que ele não confia em Deus, o Pai, pois Jesus é Deus. Não é possível que ele se esqueceu da promessa. Não é possível imaginar que, sequer por uma fração de segundo, Jesus tenha se esquecido da missão que ele tem que cumprir. Não é possível. Mas o homem clama. Em meio às densas nuvens e às trevas que cercam, carregando sobre seus ombros a opressão do pecado de toda a humanidade, ele clama. Deus, é como se o Senhor estivesse muito ausente, muito distante, muito longe de mim. Se Deus, o Filho, se a segunda pessoa da Trindade, conhecendo a missão, tendo a convicção e a certeza do porquê nasceu, encarnou e porquê há de padecer, mas tendo também a convicção dada aos próprios discípulos de que virá o Consolador e que ele vai para junto do Pai, porque ele vai ressuscitar, está tudo resolvido, está tudo certo, está tudo garantido. Mas se ainda assim ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Quanto mais em minha e em sua vida, queridos, mesmo com toda a fé depositada no lugar certo, haverão dias de choro, de dor, de grande clamor, de bramido, como diz o final, a última palavra do verso 22. Mas, queridos, a nossa vida não pode parar por aí. Se nós quedarmos o nosso coração, pararmos a nossa vida apenas no dia da angústia, no dia da dor, de fato, provaremos que não temos depositado a fé no lugar certo, ou provaremos que temos buscado a Deus apenas porque Ele pode nos dar dias de bonança,
E se assim o é, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos seguindo Deus pelos propósitos errados. Sabe, meu irmão, minha irmã, cada um dos nossos dias está escrito e determinado. Se não cai um fio da nossa cabeça, de cabelo, obviamente, sem o controle, sem a ciência, sem o conhecimento de Deus, sem a sua autorização. Queridos, se nós não andamos um passo sequer, sem que Ele assim o permita, pois não podemos acrescentar, na linguagem bíblica, um côvado à nossa existência, então, queridos, nada fugiu do seu controle. Os dias bons estão debaixo de suas mãos dadivosas, que tem derramado bênçãos sem medidas, e os dias maus estão debaixo do seu aconchego, pois nos tomas em teus braços, ó Deus, e assim nos fazes andar seguros. Olha a convicção do salmista, queridos, como em Davi a fé está depositada no lugar certo, e serve para ensinamento, serve de instrução a todos nós. O verso 3, 4 e 5. Acompanhe na sua Bíblia. Contudo, veja que ele está fazendo um paralelo entre o verso 1 e o verso 2, um desespero aterrador. Contudo, apesar de todo o mal descrito no verso 1 e no verso 2, apesar da sensação de desamparo, de abandono, apesar da impressão de que os ouvidos de Deus estão tapados, apesar de não ouvir a resposta de Deus, nem de dia nem de noite, apesar de tudo isso, contudo, o texto segue: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram. Confiaram em Ti e não foram confundidos. Meus irmãos, muitas vezes, para recordarmos a salvação que há somente em Deus, nós precisaremos recorrer à história. Por isso, queridos, é bênção ter a revelação de Deus diante dos nossos olhos, a Bíblia Sagrada. Há muitos crentes, leais, fiéis a Deus ao redor do mundo, que anseiam ter essa porção bíblica, ter sequer uma porção bíblica, um pedaço desse texto, para servir de alento e conforto. Irmãos que têm compartilhado suas experiências de vida, mas não têm tido acesso a uma Bíblia inteira, queridos, que bênção termos a palavra de Deus, narrando a história de redenção, de salvação, de libertação do seu povo, do qual nós fazemos parte. Davi sabe disso, e no momento de angústia ele diz: apesar de toda angústia, de toda dor, contudo, Senhor, Tu és santo, Tu és puríssimo, Tu és sábio, e toda a perfeição está em Ti. O sentido da santidade expresso por Davi aqui no verso 3. Ele completa: estás entronizado entre os louvores de Israel, e aí ele linka o louvor à adoração que Israel rende a Deus. No meio do teu povo tu és entronizado, tu estás na boca desse povo que te louva, tu estás nas canções que nós entoamos. Nós estamos falando de um salmo, nós estamos falando de um hino, nós estamos falando de um canto de adoração, de um inário. Tu estás exaltado entre os louvores, entre o louvor que sai dos lábios do teu povo, é entronizado no meio de Israel. Davi, onde é que isso se encontra assim na história de Israel? Onde Israel pode crer, confiar e de fato atestar de que Deus é digno de louvor e de adoração? Davi então firma a adoração e a confiança em um Deus histórico, em um Deus que era, e por isso ainda é, e porque era e é, eu posso crer, Ele continuará a ser o Deus que nos livra. Por isso ele expressou isso de forma muito clara, nos versos 4 e 5, os nossos pais, eles depositaram a confiança em Ti, e o resultado de depositar a confiança em Deus é ser livre, é ser liberto, o Senhor os livraste. Verso 5, eles clamaram e foram libertos, eles confiaram e não foram confundidos. Meus irmãos, no dia da confusão,
no dia em que parece que tudo nos aprisiona, no dia em que a confiança parece estar longe, é que nós devemos dizer: Senhor, em Ti deposita a minha confiança. Ontem o Senhor foi fiel, hoje o Senhor continuará sendo fiel. Queridos, se nós não depositarmos de fato a nossa fé, a nossa esperança em Deus, começaremos a nos estribar em nós mesmos, a depositar a nossa fé e confiança na nossa força, e um dia ela vai fraquejar. E um dia nossas pernas estarão trôpegas, estarão se debatendo, e nós não vamos ter forças para continuar. Se não for Deus a nos guiar, se não for Deus a nos dirigir, se não for Deus aquele que dá o sustento, o sustentáculo para as nossas pernas seguirem em frente no caminho certo, queridos, nós vamos parar, nós vamos desistir no meio do caminho. Uma outra alternativa é depositar a confiança em algum outro lugar, em outras pessoas, em pessoas muito queridas, mas que não são Deus. É depositarmos no trabalho a frágil segurança de ter a provisão por meio do nosso esforço, do suor do nosso rosto, da lida diária. É depositar a nossa confiança na saúde que por ora temos. É depositar a confiança nos filhos que Deus nos deu e que são bênção nas nossas vidas, mas são apenas os nossos filhos, não são Deus. Ou é depositar a confiança nos nossos pais, que são bênção de Deus na nossa vida, são a palavra do Senhor para dirigir no reto caminho os nossos passos, mas não são Deus na nossa vida, conquanto tem uma palavra de Deus para nós. É confiar nos nossos líderes espirituais, como se esses tivessem sempre a palavra de salvação, e em verdade são necessitados de Deus, tanto quanto nós somos. Somente Deus pode ser a nossa confiança, somente nele podemos depositar toda a nossa fé, somente nele podemos depositar toda a nossa esperança. O texto continua, queridos, o Salmo 22, e ele avança do verso 6 ao verso 8, dizendo assim, palavras de Davi, apontando para o seu coração, mas, perceba como o texto vai se intercalando. A segunda perícope veio com contudo, agora vem com mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. 2 pontos, o que eles dizem? O que está expresso no menear da cabeça deles? Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Querido, o final o verso 8, representa aquele momento em que, com desdém, os inimigos de Deus, dentro daquele paralelo, aqueles que depositam em Deus a confiança e aqueles que não confiam em Deus, estes que não confiam em Deus, no verso 8, meneiam a cabeça e dizem, com desdém, não confiam em Deus? Vai lá, se vira com Ele, vai, que Ele te livre. Afinal de contas, Ele é a sua salvação, você não depositou nele o seu prazer? Queridos, inúmeros momentos da nossa vida, em inúmeras circunstâncias, dizer que a nossa fé está em Deus, atestar que nós confiamos em Deus acima das circunstâncias, em inúmeros momentos e circunstâncias da nossa vida, demonstrar a fidelidade que temos para com um Deus que é fiel, apesar da nossa infidelidade, gera desprezo, gera um distanciamento daquelas pessoas que não entendem, que confiam em si mesmos, pessoas que creem que o seu braço forte irá livrá-lo e não o braço forte de Deus, que as suas convicções, que as suas esperanças firmadas em elucubrações humanas podem te trazer salvação. Essas pessoas não entenderão, não compreenderão. É por isso que na linguagem de Paulo, crer no Evangelho, depositar a confiança em Deus, viver somente para Ele e por Ele, é loucura, é insanidade,
para aqueles que não foram alcançados pela mensagem de salvação ou não foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, que nos liberta, que nos traz a luz sobre o caminho de Deus. Davi começou dizendo: eu não sou nada. Apesar de ter que depositar toda a confiança em Deus, muitas vezes não o faço. Eu sou um verme e não um homem. É aquela conversa da criança: você é um homem ou um rato? Eu não sou um homem-rato. Quantas vezes, queridos, quantas vezes o medo chega à nossa porta, ele toma conta do nosso coração. Por mais hombridade que haja em nós vamos ter que dizer: eu sou um rato, eu não sou aquele homem, sou um homem, mas não um homem. Isso é para mulheres também, óbvio, né? É só uma figura de linguagem. Não sou aquela mulher, super mulher, sou mulher, normal. Queridos, quantas vezes a situação em que nós nos encontramos é essa? Davi tem que confirmar: eu sou um rato, sou um verme, é a linguagem dele. O opróbrio dos homens e desprezado do povo. Os que olham para mim, eles zombam de mim. Eu tenho tentado depositar toda a confiança em Deus, mas quanta zombaria vem. Quando eu digo: pode o mundo se abalar, eu não serei abalado, porque o Senhor está comigo, eles riem. Você lembra do que aconteceu com Jó? Você lembra dos amigos de Jó? O mundo está caindo ao redor. Eu não fiz nada, eu fui fiel a Deus. Foi não. Jó, confessa o teu pecado. Mas irmãos, eu não pequei. Amigo, eu não pequei. Pecou, se não tivesse pecado, não está passando por essa situação. Pequei não, gente, eu sou fiel, tenho sido fiel a Deus em tudo. Jó, confessa o teu pecado. Até Jó chegar, nós falamos sobre a paciência de Jó, né? Não foi muito paciente não, mas no final das contas Jó vai bater boca com Deus. Deus, olha, estão dizendo aí que eu não sou fiel, eu talvez não seja, mas Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor permitiu isso comigo? E então, Deus precisa dar uma resposta forte para Jó. Jó, você estava onde? Quando eu estabeleci os luzeiros, quando estendi os céus, quando fiz a erva brotar, você estava onde, Jó? Jó, você não sabe nada, Jó. Olha para si mesmo, Jó. Aceita aquilo que eu permito em sua vida e caminha, Jó, depositando toda a confiança em mim. Qual é a palavra final de Jó? Eu te conhecia, mas só de ouvir falar. É a certeza de quem ouviu muito de Deus, de quem aprendeu muito das coisas de Deus, de quem soube dar graças a Deus por tudo que recebeu de Deus, de bom, de benéfico, mas no momento da angústia, no momento da dor, no momento da zombaria, no momento do desprezo, no momento em que menearam a cabeça e disseram: você confiou em Deus, Jó, que Ele te livre, cadê agora o teu Deus, Jó? É nesse momento da angústia, de debate com Deus, que Jó chega à conclusão: ó Senhor, eu te conhecia, mas agora eu sou teu, mas agora a minha vida é tua, mas agora meu coração pertence totalmente a ti, mas agora estou derramado, prostrado, lançado aos teus pés. Não há uma célula do meu corpo, Senhor, que agora não confie, não deposite toda a confiança, ou não confie e se debruce toda diante de ti, não se lance toda diante do Senhor. Queridos, são os momentos de angústia que vão provando a nossa fé, são os momentos de dor e muitas vezes de desprezo que vão atestar se de fato nossa confiança está depositada no lugar certo. Afinal de contas, o que temos trazido à memória? Afinal de contas, o que tem guiado os nossos passos? Eu quero que você leia junto comigo os versos 9 e 10. Eu quero que você leia junto comigo esses dois versos, porque Davi parece novamente trazer à memória aquilo que pode lhe suscitar força, energia e ânimo. E mais uma vez, contrapondo agora a ideia do verso 6, 7 e 8, Davi diz assim: contudo, vamos juntos? Tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és
meu Deus. Pare tudo, querido, pare tudo. Naquele dia de dor, angústia, de desprezo, trazendo à memória o Deus que agiu em favor do seu povo, o Deus que age em favor do seu povo, e o Deus que continuará agindo em nosso favor, nós que somos o seu povo, nós precisamos nos lembrar: você é eleito de Deus. Você foi salvo na eternidade, querido. Deus te amou quando você era substância ainda informe, e Ele te teceu, foi Ele quem te formou, foi Ele quem desenhou você, foi Ele quem planejou a sua vida. Amanhã Deus estará contigo, na terça Ele também estará, na quarta Ele não vai estar distante de nós. Queridos, assim será na quinta, na sexta, no sábado, até domingo que vem, na outra semana, no mês que acaba de se iniciar. Queridos, no segundo semestre, quando agosto chegar, quando vier julho, Deus lá estará conosco. Em 2020 Ele continuará conosco, pelas décadas vindouras, pelos séculos vindouros, por toda a eternidade Ele estará conosco, porque Ele te fez, Ele te formou, e quando você não estiver mais aqui, glória a Deus, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Davi tem essa convicção: eu sou teu, faz de mim o que o Senhor quiser. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Por isso que confiança em Deus, queridos, tem a ver com entrega e consagração pessoal. É por isso que confiança em Deus tem a ver com tempo gasto, com os joelhos dobrados em oração. É por isso que confiança depositada em Deus tem a ver com tempo lendo a sua palavra, para ouvir a sua voz. Afinal é a sua palavra que fala conosco, é a palavra de Deus, forte, poderosa, querigma, a palavra que traz efeito transformador ao nosso coração. A ti eu me entreguei, eu sou teu, minha vida está nas tuas mãos, o bem ou o mal que vem sobre mim é teu, Senhor, e eu não tenho para onde fugir. Eu posso clamar, é por isso que ele clama no verso 11, não te distancies de mim, não fique longe de mim, Deus, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Está implícito, a não ser o Senhor. Eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outra esperança, eu não tenho onde mais depositar a minha fé. Está tudo em Ti, tudo, Senhor, se encontra em Ti. Nós começamos, querido, essa reflexão dessa manhã, lendo o Salmo de número 22, o verso 14. E ele fala exatamente sobre a situação, porque o texto vai continuar, até o final, Davi vai fazendo esses paralelos, mas o Salmo é muito longo, não daria tempo. Mas no verso 14 fica evidente que a situação que ele se encontra é de um derramar total de vida. Por isso ele diz, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Em vários momentos, essa é a situação em que nós devemos, não apenas que circunstancialmente acontecerá, mas em muitos momentos é assim que nós devemos estar perante Deus, queridos. Assim, um coração derramado como água. Tente conter a água da torneira em suas mãos, logo, logo, ela se esvai. Quando colocamos a nossa mão e tiramos da fonte, rapidamente, queridos, essa água escorre pelas nossas mãos. Coloque a cera próxima ao fogo e logo ela se derrama, ela se derrete, se torna como algo líquido. Queridos, assim deve ser o nosso coração tantas vezes diante de Deus. Precisamos nos derramar, precisamos nos desconjunturar, para usar a palavra do salmista no verso 14. Precisamos, queridos, ser desfeitos daquilo que é a nossa segurança, daquilo que é aparentemente a nossa fé, a nossa força, o nosso escudo, para que de fato somente Deus seja a nossa segurança, nossa fé, nossa força e nosso escudo. Que a nossa oração seja essa: Senhor, derrama como água, eu derramo como água o meu coração perante a Tua presença, nos dias bons e nos dias maus. Tu és o meu Deus, a Ti eu consagro a minha vida. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Vamos fazer essa oração ao Senhor? Tenha um tempo você diante de Deus, antes
que eu quebre o silêncio com a oração. Faça essa oração diante do Pai. Assim como Davi orou, assim como Jesus, trazendo aos seus lábios o Salmo 22, orou ao Pai tantas vezes, em tantos versos do Salmo 22, assim sejamos nós também. Ore ao Senhor nessa manhã. Deus, tantas vezes nós acordamos com um azedume, ó Deus, na boca. Às vezes o que sai é o sentimento de desamparo, Pai. Às vezes o que sai é o sentimento de que Tu estás distante. Mas Deus, é só um sentimento. Tu estás próximo de nós, nunca nos abandona, nunca nos deixa. Ó Deus, se está tudo bem, Tu estás ali. Aleluia. Pai, se está tudo mal, se tudo está ruim, Tu não estás distante de nós, ó Pai. Tu estás ali, a Tua presença se faz sentir mesmo em meio à tempestade, às densas nuvens e à tempestade. Tu estás ali, Senhor. Tu estás em todo o tempo ao nosso lado, ó Pai. Tu és o nosso amparo, sempre presente. Às vezes o sentimento é que o coração está se derramando, que a alma está se desfazendo, que os nossos ossos estão se desconjunturando, está tudo se perdendo, Deus, mas Tu estás ali. Tu és a nossa força, a nossa segurança, Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso provedor, Tu és o Deus que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque fostes Deus do Teu povo no passado, ainda és e sempre hás de ser. Ó Deus, ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter em Ti a nossa fé inabalável, firme. Ajuda-nos, ó Deus, a ter em Ti toda a nossa força, não no nosso braço, não no nosso pretenso poder, não em nós, não em homens, não nas coisas que o Senhor nos dá, somente em Ti, Senhor, somente em Ti. Nossa vida é do Teu interesse, nossa existência é da Tua vontade, Pai. Fizeste-nos nascer, há de nos fazer prosperar por toda a eternidade, não a prosperidade segundo o mundo, mas a Tua graça derramada em nós, Tua misericórdia renovada sobre as nossas vidas, como o Senhor fez nessa manhã, e a Tua presença eterna ao nosso lado. Bendito, Senhor, seja sempre o Teu nome. Aos meus irmãos que têm enfrentado lutas, temores, medo, visita o coração, ó Pai, traz força, fé e esperança, traz o alento que só Tu podes dar. Nós nos lembramos daqueles que nem estão aqui, ó Deus, de repente padecendo alguma enfermidade, passando por alguma luta pessoal que o impede de estar aqui conosco. Visita-os pelo poder do Teu Santo Espírito, onde estiverem, ó Deus, e ser com eles, trazendo conforto, alento, sossego, que só o Teu Santo Espírito pode dar. Seja assim, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Deus nos abençoe, queridos.